Família, saudações tricolores e cara, olha, o trabalho da diretoria do Fluminense, pelo menos até o momento, tem que ser enaltecido, minha rapaziada. Se as coisas até o final do ano vão acontecer de forma positiva, se o Fluminense vai ao término da temporada comemorar mais um título, além do campeonato carioca, só o tempo vai nos mostrar, só que nós não podemos deixar de trazer os fatos, deixar de trazer as coisas que acontecem e corroboram para que o Fluminense continue cada vez mais forte. O Fluminense tem uma folha salarial que hoje não é nem a 10ª mais cara do país e posso falar para vocês, o Fluminense, como vocês viram na capa, gastou muito pouco em relação aos outros clubes quando a gente para analisar a questão do gasto para o resultado que vem acontecendo. O Fluminense, ao longo dos últimos anos, vem conseguindo manter alguns bons jogadores e conta com vários reforços de dentro de casa, minha rapaziada. O Paulo Henrique Ganso, por exemplo, já está indo para o seu 5º ano de Fluminense e o Fluminense não precisou ir no mercado buscar um cara para fazer a articulação do jogo do Fluminense. Trouxe Fernando Diniz colocou o Ganso para jogar. Samuel Xavier já está no Fluminense faz um tempo. Por um momento, foi deixado de lado pela torcida. Muita gente nem acreditava mais no jogador. Diniz chegou, colocou o Samuel Xavier para jogar. Marcelo veio de graça. Keno e Guga vieram do Atlético Mineiro por um valor muito baixo. E a gente tem que lembrar também do Germancano, que veio de graça, saído do Vasco da Gama. A gente tem que lembrar do John Arias, que chegou muito barato ao Fluminense. O Fluminense buscou ele junto ao Patriota, ele estava emprestado ao Santa Fé para jogar em Libertadores, jogou contra o Fluminense. Foi a única coisa que o Roger Machado acertou, mas nem lembrar muito dele, mas foi a única coisa que o Roger Machado acertou em pedir a contratação do John Arias. Tem também o Nino, que já está há um tempão no Fluminense, chegou lá do Criciúma, Fábio de graça, Felipe Melo de graça, uma porrada de jogador que está fazendo parte desse elenco, está sendo fundamental e chegou de forma muito barata ou até mesmo sem custo para o nosso Fluminense. Isso é um trabalho importantíssimo e fundamental do Mário Bittencourt e do Paulo Angione. Só que assim, as finanças do Fluminense vão melhorando cada vez mais, não é só por causa disso. O Fluminense também usa a venda de atletas da base, que nem sempre são nos valores que a torcida gosta, para estar contendo dívidas, contendo aqueles juros sobre juros sobre juros. E o Fluminense vem fazendo um trabalho muito bom. Vou trazer uma matéria aqui para vocês, lá do UOL, matéria completa, falando sobre esse time sensação do Fluminense, que custou muito pouco. Mas antes da gente passar para lá, peço para que você se inscreva aqui no Quintal Tricolor. Me chamo Gabriel Neves, eu venho por aqui trazendo muita notícia para você que está do outro lado. Dessa vez não vai ser diferente não, meu compadre. Então, não quer perder nada? Quer saber de tudo do Flusão? Quer saber da notícia aqui do Quintal Tricolor? Se inscreve e ativa o sino. Te peço também a colaboração, deixando aquele like para aumentar a relevância do nosso vídeo. E claro, em troca de tudo isso que eu pedi até agora, a gente vai trazer uma notícia completinha, 100%, para deixar você sabendo de tudo que acontece no nosso tricolor. Deixa no comentário também o que você está achando do elenco do Fluminense até aqui. Foi bem montado, não foi bem montado? Tem que ter mudança, não tem que ter mudança, tem que chegar reforço? Deixa no comentário aí que eu quero saber. Agora deixa eu trocar de tela aqui e ir lá pro site, pro portal do UOL, matéria do Rodrigo Matos. Fluminense gasta 40 milhões por time sensação e usa vendas para conter dívida. Vamos lá, ó. O Fluminense aumentou seu gasto para construir o time sensação do Brasil em 2023. Houve um acréscimo de investimento em contratações que ainda assim tem um patamar de 40 milhões em 2 anos. A dívida líquida manteve-se estável pelas vendas de atletas que terão de se repetir na atual temporada. Dívida líquida é o passivo total menos o ativo circulante e recebíveis. No cenário do futebol brasileiro, o Fluminense é um clube de receita bruta da segunda prateleira entre os grandes. Fechou em 347,2 milhões em 2022, um leve aumento em relação aos 333,6 milhões do ano anterior, de 21. Ao mesmo tempo que tem de administrar uma dívida de 2 vezes esse valor herdada pela gestão de Mário Bittencourt, o débito líquido tem se mantido estável. Chegou a 677,5 milhões ao final de 2022, em aumento abaixo da inflação, pois estava em
664 milhões. Mas o passivo teve um aumento significativo. O total do débito fiscal chegou a 314 milhões, aumento de 64 milhões. Isso aqui deixa um pouco preocupado o torcedor que está do outro lado. Após a adesão dos novos financiamentos de FGTS, imposto de renda, não está explicado o período e os empréstimos atingiram 59 milhões, aumento de 26 milhões após uma operação para antecipação de receita de venda de jogador. Também houve um aumento no valor a ser pago por transferência de jogadores, saltou para 51 milhões, aumento de 25 milhões. No total, o clube investiu 39,6 milhões em 2 anos, incluindo jogadores como Keno, Lima, Guga, Cris Silva e John Ares. No ano passado foram 27 milhões. Em 2021, o Fluminense, aliás, pagou inacreditáveis 3,1 milhões ao Patriotas pelo ponta colombiano, que tornou-se a melhor dupla do Germancano. Para mim, a melhor dupla do Brasil. Aqui vamos abrir aspas. O aumento do passivo é explicado principalmente pelos maiores investimentos do futebol. Em 2022, sobre isso, destaca-se o aumento de 25.408 de contas a pagar na transferência de jogadores, nota 6, pela compra de direitos de jogadores no final do exercício de 22 e também os investimentos na formação de atletas em Xerém, conforme a nota 7A. Diz o balanço do clube. Isso aqui, essa aspa que eu abri aqui, está lá no balanço do Fluminense. Para compensar, o clube vendeu jogadores como Luiz Henrique e Matheus Martins. No total, o clube arrecadou 93 milhões com a venda de jogadores, número até inferior a 2021, mas suficiente para gerar um total de 80 milhões a ser recebidos em contas de transferências. Com isso, a dívida líquida mantém-se estável. O plano do clube prevê sempre ao menos 90 milhões em negociações por ano. Nesse ano, o Fluminense ainda vai ter que recolocar alguns jogadores no mercado, não tenham dúvida disso. Também houve aumento dos gastos com salário e direitos de imagem no futebol. O total no ano chegou a 208,7 milhões, aumento de 22 milhões em relação a 2021. É um patamar ainda bem inferior a times como o Atlético Mineiro, por exemplo. A fórmula do Fluminense sobre Mário Bittencourt tem sido manter a dívida líquida estável enquanto investe o máximo possível no futebol. Não consegue gerar caixa para reduzir o endividamento. Ao mesmo tempo, obtém resultados esportivos acima de sua meta. No plano de gestão, estava previsto que o clube ficasse entre o 4º ou 6º no Brasileirão. Ficou em 3º em 2022. Na Copa do Brasil, o objetivo é ficar entre os 8 primeiros e foi até a semifinal, ou seja, acima do que foi estipulado pelo Fluminense. E lógico, com isso a receita também é maior. E planeja estar na fase de grupos da Libertadores. Não conseguiu em 22, mas já tem a classificação às oitavas bem encaminhada nesse ano de 23. Eu acho que disso aí ninguém vai ter dúvida. Em sua carta, a torcida, Mário ressalta resultados financeiros positivos, mas reconhece a situação ainda é instável, ou seja, ainda pode ter alguma oscilação. Aqui vamos abrir aspas. O superávit antes do resultado financeiro de 37 milhões que se verá aqui contra 23 milhões do ano passado e, portanto, uma melhora significativa, ainda está longe de ser o número que precisamos para deixar o passado as dívidas pesadas, que herdamos. Ainda estamos longe de ter uma situação financeira completamente estável. As finanças do clube ainda inspiram cuidados e sacrifícios serão inevitáveis. Isso aqui foi dito pelo próprio Mário Bittencourt. Por isso, um dos planos do clube é a busca por um investimento qualificado e escrita no balanço. O BTG tem um contrato para estudar a possibilidade de uma SAF no Fluminense, mas nenhum plano
ainda está definido. Deixa eu voltar aqui para trocar ideia com vocês. Então deu para ver que o Fluminense ao longo dos últimos anos vem deixando a dívida bem estável, não vem deixando a dívida crescer a passos largos, como vinha acontecendo antigamente. E assim, o Fluminense contém a dívida para poder investir mais no futebol. E ainda assim não é um investimento tão alto, tão pesado, não é algo que vai deixar a dívida do clube tão maior do que ela já está hoje. E eu acho que o caminho natural para que as coisas aconteçam no Fluminense de forma boa e qualitativa é que o Fluminense venda melhor as suas joias, coisa que ainda está deixando bem a desejar, mas a gente sabe que aos poucos o Fluminense vem melhorando, vem engrenando. Isso é um trabalho muito importante feito pelo Mário Bittencourt na concessão das dívidas e pelo Paulo Regione, que está buscando bons jogadores por valores irrisórios no mercado, podemos dizer assim, porque o John Ares, 3 milhões de dólares, porque ele vem jogando, vale muito, mas é muito mais, meu irmão. Trouxe essa notícia, eu trouxe a matéria para vocês, espero que tenha falado tudo muito bem explicado. Valeu por ter nos acompanhado até o final, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal do Tricolor. Tamo junto, minha rapaziada, e o céu é o limite para o Fluminense.